Olá, meu nome é Gabriela Romero, eu sou coordenadora de conteúdo de Médicos Sem Fronteiras Brasil e hoje sou eu que vou contar uma história. Eu estive na resposta de emergência ao ciclone Idai, em Moçambique, e dei apoio à equipe de comunicação. A história que eu vou contar aconteceu quando estávamos entrevistando algumas pessoas atendidas pelo projeto de HIV que a MSF mantém na cidade da Beira. O projeto de MSF na cidade da Beira, em Moçambique, é focado no atendimento de pessoas com HIV avançado e também em pessoas especialmente vulneráveis a contrair o vírus, que são os homens que fazem sexo com homens e as trabalhadoras e os trabalhadores também do sexo. O objetivo naquele momento para a comunicação era buscar as pessoas que a gente atendia antes para saber se depois do ciclone elas estavam continuando o tratamento com os antirretrovirais. Muitas pessoas perderam tudo nas suas casas, então muitos medicamentos ou foram abandonados quando as pessoas foram tentar se abrigar num lugar seguro, ou alguns medicamentos também acabaram molhados com a chuva e com as cheias que vieram depois do ciclone. A gente queria contar a história do ciclone e do impacto do ciclone a partir do olhar das pessoas que nós já atendíamos com o projeto regular de Médicos Sem Fronteiras lá na Beira. Para conseguir conversar com essas pessoas, nós íamos de carro até onde elas moravam e quem nos levava era um motorista que havia sido contratado especialmente para dar apoio à equipe de emergência. Nós temos motoristas que trabalham com a equipe regular, mas com novas necessidades era necessário ter outras pessoas trabalhando conosco. A equipe que estava em Beira antes da minha chegada, ela já havia percebido que esse motorista especialmente demonstrava algum incômodo em estar em contato com as pessoas que nós atendíamos, que eram justamente essas pessoas dessas populações-chave, que são os homens que fazem sexo com homens e as trabalhadoras de sexo. E eles tinham percebido isso por alguns comentários que ele havia feito enquanto nos levava nesses locais e algumas conversas que tinham acontecido. E o fotógrafo que estava conosco, ele era uma pessoa realmente com uma sensibilidade muito especial e ele teve uma sacada que para mim foi muito interessante, que ao invés dele decidir que pela demonstração de um certo desconforto desse motorista e de comentários um pouco de preconceito, ao invés de pedir que trocassem o motorista, ele falou: não, é justamente esse motorista que vai nos acompanhar em todas as histórias, porque isso vai ser uma oportunidade dele conhecer essas pessoas e entender que são pessoas como ele, que vivem em situações específicas e têm as suas orientações, a sua orientação sexual. Então, isso já havia acontecido antes de eu chegar e nós estávamos com esse motorista indo visitar uma dessas pessoas que nós íamos entrevistar. Sempre que nós íamos nessas visitas, nós éramos acompanhados por um educador impar. O educador impar é uma pessoa que é exatamente da mesma população ou que tem as mesmas características da população que a gente atende. Nesse caso, o educador impar que estava conosco era um homem que faz sexo com homens e que abertamente fala isso e que trabalha com Médicos Sem Fronteiras em Moçambique já há algum tempo. E, normalmente, esse educador impar, ele ia na frente, no banco do carona, ao lado do motorista. Aos poucos, o que a gente foi observando é que o motorista e o educador impar foram conversando cada vez mais, porque nós éramos os estrangeiros, bem ou mal, que estavam atrás no carro, por mais que eu tivesse essa facilidade do idioma, as outras duas pessoas que estavam comigo não eram lusófonos. Mas eles começaram a conversar mais, eram os dois moçambicanos no carro, os dois tinham bastante coisa em comum e o motorista foi percebendo que ele tinha coisas em comum com esses grupos com que ele, de alguma forma, se via tão distante. E um dia específico nós fomos visitar algumas das pessoas que nós atendíamos que são transexuais. E quando nós chegamos perto da casa de uma dessas pessoas que nós íamos entrevistar, o educador impar abriu a janela, perguntou se as pessoas conheciam e deu o nome da pessoa que a gente estava procurando. A primeira pessoa não conhecia, a segunda pessoa que ele perguntou, ele falou o nome, a pessoa não entendeu, ele falou: é um rapaz que se veste como menina. E a pessoa respondeu: é o Maricas? Ele mora ali, e apontou a casa. E as pessoas que estavam atrás do carro comigo, que não falavam português, mas falavam espanhol, e é um termo pejorativo que também se repete no espanhol, e elas entenderam o tom pejorativo com que a pessoa tinha sido identificada. E fizeram algum comentário, nós acabamos comentando com o educador impar: olha só, né, ele é reconhecido na comunidade como
como eles disseram, maricas. E exatamente nesse momento, o motorista virou com toda honestidade e perguntou pra gente: mas não pode falar maricas? E todo mundo um pouco ainda desconfortável, e o educador em par que estava do lado dele falou: não pode falar maricas. Isso é bullying, você não pode falar maricas porque essa não é a forma correta. E começou uma conversa, o motorista perguntou como deveria ser chamado, o educador em par falou que em Moçambique normalmente eles falam homens que fazem sexo com homens. E ficou essa conversa explicando para o motorista o que eram termos considerados pejorativos e quais eram os termos que as pessoas gostavam de ser identificadas e como elas entendiam a sua identidade. Nós nos entreolhamos atrás no carro, porque nós sabíamos que aquela era de alguma forma uma situação que era interessante, era essa troca, na verdade, que a gente procurava que acontecesse. E quando o educador em par saiu do carro, ficou um silêncio longo, e eu virei pro motorista e falei: fulano, é muita diversidade trabalhar em Médicos Sem Fronteiras, não é? E ele virou, assim, muito sério, muito franco pra trás, e disse assim: a gente conhece cada coisa diferente aqui, você sabe. Eu nunca soube que não podia chamar de maricas. Eu achei que chamar de maricas era a forma correta, mas agora eu já sei que não pode, que agora eu já sei que isso é bullying. E é muito importante eu aprender isso aqui com Médicos Sem Fronteiras, porque agora eu posso ensinar para as outras pessoas. E aí, mais uma vez, nós nos entreolhamos atrás no carro e pensamos: era isso, esse era o objetivo de conseguir esse contato, essa interação. E o que foi muito marcante para mim nisso, uma história entre várias outras, e no momento do ciclone, que a gente tinha contato com várias histórias muito tristes e muito pesadas. Para mim, essa história é marcante justamente porque ela mostra o como Médicos Sem Fronteiras acaba sendo muito maior do que a nossa presença ali. O legado que se deixa, o que fica para a comunidade é muito maior do que a presença de qualquer profissional internacional ali. Nós somos, hoje em dia, cerca de 45 mil profissionais trabalhando em Médicos Sem Fronteiras, e desses 45 mil, cerca de 39 mil são profissionais contratados localmente, que são fundamentais para criar a nossa ideia de aceitação e de credibilidade com aquelas comunidades, mas que também são fundamentais porque eles são o MSF, eles são a maior parte de Médicos Sem Fronteiras. E é justamente o que fica com eles e o tanto que eles podem propagar de mensagens, e tanto na parte da própria promoção de saúde, mas também de aceitação da diversidade que Médicos Sem Fronteiras tem tanto na sua origem, que é tão especial na organização e que é tão bonito e é tão além de qualquer presença temporária que a gente possa ter no país. Gostou da minha história? Acompanhe o relato dos nossos profissionais no podcast Em Outros Cantos.